quando a gente assiste a Olimpíada, de repente você vê uma atleta brasileira subir no pódio, né, em primeiro lugar, as bandeiras sobem, toca o hino nacional, o atleta está com a medalha de ouro no peito, aquilo é muito emocionante, né? Eu fico pensando, poxa, a Olimpíada demora o quê? 3 semanas? Né? Mas na Olimpíada da Prosperidade, que funciona com ciclos generacionais, 20, 25 anos, quais são as modalidades esportivas em que o Brasil pode subir no pódio e ouvir o hino nacional? Eu acho que a agroindústria sustentável é um caminho espetacular, mesmo porque ela gera uma série de outras tecnologias, uma série de outros benefícios, e vão se beneficiar, sim, muito dessa emergência do Sudeste Asiático, onde, aliás, já está hoje uma força bastante concentrada das nossas exportações. De cada $2 que o Brasil hoje vende para o mundo, um vai para a Ásia. Então, sem contar o Oriente Médio. Então, realmente é algo bastante pujante. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta, Marcos, porque quando a gente fala de agro, muito se diz o seguinte, poxa, mas se o Brasil foca em agro, e ainda mais que a produção, o Brasil ele é tão produtivo no agro que com pouca aplicação, digamos assim, do fator trabalho, você consegue produzir muita coisa. E teoricamente, né, algumas pessoas defendem que quando você cresce no agro, você gera, no final das contas, uma concentração de riqueza. E aí tem uma parcela, que tem uma linha que fala, poxa, o Brasil deveria focar em retomar suas políticas industriais. Então voltar a focar no desenvolvimento da indústria nacional e tudo mais. É que você está trazendo que o caminho do Brasil, que é onde a gente tem a possibilidade de ganhar o ouro, é nessa frente agro aqui. Isso traria benefícios para a sociedade como um todo? Quais são os desafios do Brasil focar nessa linha de crescimento e fazer com que isso deságue no final das contas e benefício para a população como um todo? Porque o que tem de ponto contra é falando assim, o Brasil não pode focar só no agro, porque esse dinheiro vai ficar, no final das contas, vai ficar na mão de poucas pessoas e tudo mais. Por exemplo, a Índia tem um programa espacial importante, só que tem uma população, tem mais gente vivendo com menos de $3 por dia do que em todo o continente africano, né? Então, o que a Índia vai fazer? Bom, vamos abrir mão do nosso programa espacial porque a gente precisa ajudar os nossos milhões de indianos aqui que tem menos que vivem com menos de $3 por dia. Mas o fato é que as rendas do programa espacial indiano, por exemplo, hoje, a Índia tem uma das mais eficientes relações custo-benefício de fazer com que veículos indianos levem, né, para a órbita satélites de outros países. Então você pode optar, quem que vai jogar o meu satélite lá para cima? São os americanos, são os chineses, são os europeus ou são os indianos? Então você opta pela Índia, aquilo gera uma renda extraordinária e isso é utilizado para agregar valor para a economia indiana, tá certo? Veja bem, a agroindústria brasileira, de caráter sustentável, eu acho que é um extraordinário produtor de efeitos colaterais positivos para a economia brasileira, tá certo? Você tem uma agroindústria sustentável que avança, aumenta a demanda por escritórios de advocacia que cuidam desses setores, por agências de publicidade que cuidam desses setores, por supermercados, pela indústria de hospitalidade. As ondas exponenciais geradas a partir dessa vantagem comparativa são muito grandes, não é isso? O que não é nenhuma novidade, né? Se você pegar o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, né, por conta da proeminência desses países numa determinada mercadoria ou bem ou setor, como é o caso do petróleo, esses recursos estão sendo utilizados, né, para transformar essas sociedades em sociedades diversificadas e intensivas em tecnologia. Então é muito mais fácil fazer essa diversificação quando você tem essa proeminência do que quando você não tem, tá? Dito isso, eu acho sim que o Brasil tem grandes chances de se industrializar, reindustrializar, neoindustrializar. Agora, me parece que não vai ser desenterrando as políticas de substituição de importações lá do nosso querido Raul Prebisch, sabe, de tentar fazer o renascimento das teorias da dependência e campeões nacionais e muitos subsídios, porque, enfim, já se falou tantas vezes, né, daquela fórmula do Einstein, né, como é que você espera gerar resultados diferentes a partir da utilização das mesmas fórmulas. Eu acho que não vem por aí. Eu só consigo entender neoindustrialização
como o novo nome da produtividade. Certo? Novo nome da produtividade. E repito, às vezes você tem mais agregação de valor e mais efeitos exponenciais produtivos numa indústria que está focada no desenvolvimento de uma atividade que originalmente é do agro, do que, por exemplo, numa autopeça que está protegida por um escudo tarifário, por cotas, numa indústria em que talvez faça mais sentido a gente alocar recurso para o melhor insumo possível, liberalizar aquele comércio e, mais uma vez, dispensar a nossa energia para poder fazer coisas que geram mais benefício para a população. Essa é a minha impressão. O benefício agregado, no final das contas, é melhor, né? Você pode até ter poucos beneficiados, mas isso, para a economia como um todo, é menor do que se você focasse onde você é mais produtivo aqui. E tem outra. Às vezes, quem quer criticar esse modelo vai dizer o seguinte: não, mas a agricultura do Brasil, o agro no Brasil é grande propriedade, muito tecnologizado, então gera pouco emprego. Só que você não vê as cadeias produtivas, você não vê... Você vai numa cidade como Campo Grande, ou Rondonópolis, ou Cuiabá, é impressionante, por exemplo, como se desenvolve a indústria hoteleira, ou de restaurantes, ou de coisas assim que são tipicamente do setor de serviço, ou mesmo de manufatura tradicional, por conta da proeminência do agro. Mas que aquilo ali funciona como uma espécie de ponta de lança que gera estilhaços positivos para vários outros setores. Acho que esse era o ponto, né? A gente fica... Essa visão acaba muito limitada no primeiro item, você não vai abrindo as derivadas. Você vai poder pegar efetivamente as externalidades positivas que a liderança do agro tem nesta primeira derivada, ela pode até colocar só em poucas mãos e depois vai abrindo. Não, e tem outra, Se você Ricardo, pegar no Centro-Oeste, você tem cidades que você tem desenvolvimento de equipamentos de shopping center, desenvolvimento de um varejo muito mais pujante. Medicina. E tudo isso vai gerando a atração, inclusive, de pessoas do entorno, a cidade vai se tornando uma cidade muito mais vigorosa. Então tem muita externalidade positiva que você precisa ir descendo em outras camadas ali para poder capturar.